conceito muito geral, o que é este, o método Startup Thinking. Vamos falar sobre o nosso ponto de partida, vamos organizar a casa, vamos falar sobre objetivos, roadmap, processos ágeis, rituais altamente eficazes que nós temos, backlog e prioridades e liderança de alta performance. O nosso último ponto, né, vamos dar aqui algumas técnicas, como é que vocês podem liderar e podem crescer para se tornarem líderes de alta performance e combater um bocadinho aquilo que vocês vão dizendo, ter equipas desmotivadas, equipas que não, às vezes nem estão aí para aquilo que nós fazemos. Como eu já vos expliquei, Startup Thinking, é uma forma de gerir e liderar um pouco diferente, um pouco fora daquilo que grande parte das empresas tradicionais estão habituadas, e ela assenta-se aqui em três grandes pilares. E quais é que são esses três grandes pilares que eu aqui vos quero partilhar? Primeiro é o planeamento. É aquela parte para nós gestores, o planeamento é essencial e nós temos perfeitamente noção disso, que planear é fundamental e seja o planeamento estratégico, seja o planeamento operacional. Não vale a pena nós só termos a parte estratégica e depois não temos a parte operacional. Então, este é um dos principais pilares que nós colocamos aqui na nossa metodologia. O outro pilar são os processos. Os processos são fundamentais, porque senão nós vivemos no meio daquele caos, que é pedem-me uma coisa e eu faço, a seguir já faço outra coisa, e andamos aqui muitas vezes sem conseguir medir aqui o trabalho, medir aqui as nossas equipas, qual é que é o progresso das nossas equipas, qual é o nível de produtividade das nossas equipas, se nós não tivermos processos. E os processos não têm de ser complexos, os processos não têm que ser complicados, não têm que ser chatos. Nós podemos ter aqui processos ágeis e fluidos. A ideia é que eles sejam completamente fluidos, que toda a gente se adapte bem a ele e que goste deles, porque a maior parte das pessoas não gosta de processos. Porquê? Porque eles são chatos. E nós não queremos isso, nós não queremos processos chatos, não queremos. Já temos pouco tempo, todos nós temos muito pouco tempo. ah, e então, se tivermos processos que nos atrapalham mais, nós o que é que vamos fazer? Vamos desistir deles, vamos deixar de trabalhar neles. E depois, o que é que nós temos? Pessoas. Este é aqui a nossa triade, os nossos três grandes pilares: planeamento, processo e pessoas. Nós, sem pessoas, sem uma equipa, sem pessoas capazes, nós não conseguimos chegar àquilo que nós planeamos, àquilo que nós definimos. E sem os processos certos, nós não conseguimos ter a máquina a funcionar. Então, aquilo que eu digo, que nós, para sermos eficazes como gestores, nós temos de fazer este equilíbrio entre processos e pessoas. E é um bocado isso. A eficácia está entre os processos e pessoas. É aqui neste ponto que nós atingimos o santo grau. Quando nós conseguimos ter este equilíbrio entre as pessoas estarem dentro dos nossos processos, nós estamos a caminhar para os nossos objetivos. E isto é simples, isto é básico, certo? Concordam comigo? Isto é muito, muito simples. É quase como um dado adquirido. Só que a maior parte das empresas não aplica. Ah, então nós estamos aqui no nosso ponto de partida. Isto é aquilo, sempre que eu pego numa equipa, sempre que eu faço consultoria numa empresa, onde vou fazer uma análise, de como é que funciona aquela gestão, aquela equipa, eu encontro aqui sempre dois grandes pontos. E isto não é equipa, é transversal, a equipa e gestores. O que é que acontece? A maior parte das equipas de gestores trabalham desta forma. Eu estou a pôr isto a verde, mas até devia pôr isto a vermelho. Vai aparecer agora a vermelho. É isto que acontece. É isto que nós temos. Este é o dia a dia da maior parte das pessoas. Isto está aqui no meio, a energia. Vocês repararem, digam-me se eu estou enganado. Nós passamos o dia quase sempre a. Eu não quero chamar incêndios, porque toda a gente dá este nome, mas nós passamos o dia a receber um cliente liga-nos, parece que é urgente,
e nós vamos aplicar. Passamos essa tarefa à equipa, a seguir já estamos a fazer outra, a seguir já estamos a fazer outra. O que é que nós concluímos no final? É que só fazemos um bocadinho de cada coisa. Quantos de vocês é que têm aquela sensação de nada chega ao fim? Não se consegue terminar uma tarefa? Quantos gestores, quantos de vocês líderes, olham para a vossa equipa e dizem, pá, nunca ninguém acaba nada, fica sempre tudo a meio. E é por causa disto. Porquê? Porque nós vamos dispersando energia. Isto é um trabalho árduo. O grande objetivo, que é esta base, isto eu agora não posso, desculpem lá, mas isto eu não posso colocar a vermelho. O grande objetivo é nós atingirmos isto. E vocês, e a vossa energia, quando ela está canalizada para resolver um único problema, vocês têm resultados. E grande parte, e o que é que isto nos ajuda? A clareza, a nós termos clareza daquilo que estamos a fazer. Este é um dos principais pontos. Da maior parte das empresas onde eu passei, com quem eu trabalhei, sentem uma grande falta de clareza, sentem uma grande falta de foco. Vamos fazer um exercício muito rápido. Vocês têm à vossa frente, provavelmente, têm uma caneta e um papel, e eu quero que vocês escrevam o que é que fizeram nos últimos 7 dias que, se não tivessem feito, não mudaria nada na vossa vida. Escrevam aí. O que é que vocês fizeram nos últimos 7 dias? Se vocês não tivessem feito aquilo, não mudaria nada na vossa vida. E eu quase que aposto as minhas fichas todas em que existem muita coisa que vocês fizeram ao longo dos últimos 7 dias que não serve para vos aproximar, não vou dizer que não serve para nada, mas para vos aproximar do vosso objetivo. E é um bocado isto, que é, nós às vezes estamos a despender a nossa energia toda em coisas que na realidade nos estão a aproximar. Mas porquê? Porque alguém vos vai chamar a atenção, porque alguém vos diz, epá, devias ter feito isto ou aquilo e eu preciso disto, mas aquilo não aproxima do objetivo, não nos leva ao objetivo. E quando nós temos se nós conseguirmos que a nossa equipa tenha este mindset, porque depois há outro grande problema que nós encontramos também nas nossas equipas, é que eles são todos muito amigos uns dos outros. Eles adoram a entreajuda. A entreajuda é uma coisa espetacular, mas é uma coisa que serve para nos atrapalhar. Porquê? Imaginem este cenário. Tenho um elemento da minha equipa, está a desenvolver uma tarefa qualquer. E a seguir vem outro que tem uma dúvida ou precisa que ele faça-lhe algo e vai falar com ele. E ele, como é um bom colega de equipa, vai parar a tarefa dele e vai ajudá-lo. O que é que aqui se passou? Basicamente, além de ter interrompido, além de ter baixado a produtividade do colega, dispersou. E este trabalho é muito difícil de ser feito. E então nós temos que conseguir ir focando a nossa equipe. E às vezes, nós como líderes não temos de ser os gajos porreiros do mundo. Nós como líderes, o nosso dever é que as nossas equipas cumpram os nossos objetivos para alcançarmos o resultado que nós pretendemos. Certo? É muito esse o objetivo. Depois, terceiro passo, organizar a casa. Como é que normalmente uma organização funciona? Vamos fazer aqui uma hierarquia. E às vezes é esta percepção que falta. E a maior parte de vocês que aqui estão, vocês são ou diretores ou donos de negócios, isto para vocês é muito claro. Vocês, a maior parte está aqui. É o líder, é o administrador, é o CEO, o gerente, seja o que for. Quando me dizem, e alguns de vocês, foi uma pergunta que eu vos fiz, quantos elementos tem a vossa equipe? Eles dizem que tem 20, 40, 100 equipas enormes que aqui apareceram. Ninguém consegue liderar 100. Eu perguntei quantos elementos tem a vossa equipa. Eu não perguntei quantos colaboradores tem a vossa empresa. E porquê? Porque são coisas muito diferentes. E eu estou na posição de líder, o que é que vem abaixo de mim? Outros líderes, certo? Que é a minha capacidade como líder de delegar. Vamos imaginar, eu tenho aqui o pessoal da área financeira, tenho aqui o pessoal da área de produto, por exemplo, e de marketing e vendas.
Todos estes são líderes. Eu, na realidade, o meu foco tem de ser liderar estas pessoas. São os meus reportes diretos. Eu tenho que liderar estes líderes. E, por sua vez, estes líderes têm que liderar as suas equipas, que é o que vai acontecer aqui, não é? Este líder vai liderar outro líder. E aqui dentro nós podemos ter um líder, podemos ter, por exemplo, equipa A, que tem o líder X, e depois para lá, para lá, por aí fora, certo? E pode ter uma ou mais equipas. E porquê é que eu chamo líderes, não chamo gestor? Porque na realidade, pronto, a parte da gestão, nós vamos ter que gerir as pessoas para atingir determinados fins, etc. Mas nós, ao liderarmos, existe aqui dois tipos de líderes. Pode existir um líder formal, que é, ok, este é o diretor da direção X ou departamento. E depois temos líderes informais. É que um gestor de projeto, por exemplo, ou de produto, ele tem que liderar uma determinada equipa. Ele pode até nem ser reconhecido o seu posto no papel, mas na realidade ele tem um trabalho de líder. Porquê? Porque ele tem que influenciar um conjunto de pessoas, influenciar de uma forma positiva e liderá-las para que elas consigam atingir um determinado fim. Um freelancer, quando trabalha com outros freelancers, por exemplo, ou com vários clientes, ele tem que conseguir liderar de uma forma informal todos os outros membros que trabalham com ele diretamente. E daí eu referi-me a isto. Isto é o primeiro passo, é vamos organizar a casa. Porque aqui temos uma visão completamente diferente. A minha preocupação enquanto líder que estou aqui em cima é definir objetivos corporativos para os restantes elementos de toda a organização. Mas depois eu tenho objetivos para estas camadas de liderança. E estas camadas de liderança, por sua vez, vão ter objetivos para os outros líderes, que depois esses líderes têm outros objetivos para as suas equipas. Então nós aqui começamos a definir as várias camadas que nós temos de liderança. E se formos a ver, não é, vocês deixam de ter, vocês podem ter ao vosso encargo 20, 30, 40 pessoas, mas não têm que as liderar a todas. Têm que conseguir ter a capacidade de definir objetivos para cada uma delas, porque depois tem os coordenadores, os supervisores, como quiserem chamar dentro da organização que vocês estão. Mas é muito esta a capacidade. Ok? É muito esta capacidade de conseguirmos aqui transformar como é que eu vou organizar a minha organização. Provavelmente muitos de vocês ou já fizeram este trabalho ou têm isto na vossa cabeça, mas isto tem que ser depois transmitido para todos. A clareza aqui é fundamental. A clareza de objetivos, a clareza da organização, para que toda a gente compreenda em que ponto é que está, na hierarquia. Depois, próximo passo, objetivos. É aqui que nós entramos, na parte do planeamento, em que muitos dizem não tenho objetivo, não tenho estratégia, não sei como é que eu vou alcançar. Então vamos partir da forma mais simples. Definir objetivos a 3 anos. É possível? Conseguem? Isto até devia ser a pergunta que qualquer colaborador devia fazer. Qual é que é o objetivo da empresa a curto e a longo prazo? Definir objetivos a 3 anos. Esta é quase como, ok, qual é que é a vossa visão? Neste momento, no ponto em que estamos a começar o ano 2025, qual é que é a visão do ano 2025, 26 e 27? Para onde é que eu quero ir, nos próximos anos? Tendo essa visão, vou começar a partir. Então, eu vou dividir a minha visão por anos. Primeiro ano, segundo ano,
e terceiro ano. Não conseguem neste momento definir a 3 anos, conseguem definir a 1 ano. Então vamos definir isto a 1 ano. É esse o objetivo, certo? Então vamos decompor para conseguirmos definir a 1 ano os nossos objetivos. Para este ano, o que é que eu quero atingir? E depois, o que é que eu quero atingir? No primeiro, vou dividir isto em 4 trimestres. Primeiro quarter, segundo quarter, terceiro quarter. E já sabem o que é que vai acontecer agora. Primeiro quarter tem o quê? 3 meses. Ou seja, qual é que é o objetivo? O que é que vocês querem alcançar no primeiro quarter, no segundo quarter, terceiro quarter e quarto quarter? Ou seja, nós começamos aqui a partir. O primeiro mês já passou. Já só tem 2 meses para, para os objetivos, não é, do primeiro quarter do ano 2025. E então, e depois, nós vamos falar mais para a frente, não é? Como é que nós depois criamos aqui estes processos, mas o que é que eu defino para o primeiro quarter, que resultados é que eu vou ter? O que é que eu quero atingir? E então aqui eu posso começar a dividir. Vamos imaginar que eu aqui teria finanças, marketing e vendas, e vamos imaginar, por exemplo, produto. Isto é algo que todas as equipas, todas as empresas têm, não é? A área financeira tem objetivos financeiros, que é o motor, tem objetivos de marketing e vendas, que é atrair, criar leads e vender, e produto ou serviço, o que é que elas vendem, não é? O que é que elas têm para entregar, o que é que elas têm para dar. O mais simples possível. Estou aqui a fazer algo muito, muito simples. E esta é a base. Vocês definiram aqui, para o primeiro quarter, definiram aqui 3 grandes pontos. Por exemplo, agora vocês pegam na vossa realidade e dizem, ok, eu quero atingir, que objetivos é que eu quero atingir aqui na área financeira, marketing, vendas e produto. Produto ou serviços, depende daquilo que vocês fazem. Ou projetos, podem trabalhar mais à base de projeto. O que é que vocês têm? Que é quando nós chegamos então aqui à parte de definir aquilo que nós chamamos resultados-chave. Ou seja, eu defini objetivos e defini resultados-chave. É uma forma muito simples que é os chamados OKRs, Objectives and Key Results, que é uma forma muito simples de criar objetivos e medir objetivos. Eu aqui vou usar este exemplo, que já trazia de trás, e vou colocar aqui. Vocês definiram, por exemplo, para cada um destes, não é? E vamos imaginar, isto não está o mais bonito, mas não interessa também. Vamos imaginar então, agora, o que é que eu quero? Vou definir no máximo para finanças 3 objetivos. Podia ser nada agora. Sim, assim, mais bonito. Não, parece que é tudo igual, não é? E vou copiar. Vou definir. Eu defini 3 grandes áreas. E vamos imaginar. Agora vou-vos dar aqui um caso, um exemplo. Ah, para a área financeira, e eu quero faturar no primeiro quarter 50K, imaginemos.
vendas 50.000. 50.000 euros quero fazer nos 3 primeiros meses do ano. Outro objetivo, por exemplo, um lucro de 20%. E ter aqui uma margem de 5%, por exemplo. Aqui, marketing vendas, por exemplo, eu quero que a minha equipa de marketing, por exemplo, mensalmente, eu ter 200 leads, barra mês, por exemplo. Vamos chegar a 200 leads por mês. É um dos meus objetivos. Opa, lá não estou a gostar disto. Depois quero ter 200 leads, 10 reuniões, por exemplo, por semana. E quero, ou seja, dos leads que vão chegar, eu por semana, o objetivo da minha equipa comercial é agendar 10 reuniões por semana. E depois quero, por exemplo, ter aqui uma taxa de conversão de 10%. E depois temos a parte do produto. Aqui neste caso pode ser desenvolvimento de produto, por exemplo, aqui mais na área tecnológica. ah, Eu quero lançar uma nova funcionalidade, por exemplo, daí para fazer alguma coisa qualquer, e por aí fora, não é? Agora isto já é um bocado mais específico para cada produto ou cada serviço. Mas o que é que acontece? Vejam a simplicidade que nós aqui temos. Eu chego aqui e aquilo que eu entrego, aquilo que eu dou. Ok, finanças, área financeira, terem um objetivo de vendas de 50k, lucro de 20% e mais 5%. Nós já começamos a entrar, enquanto que aqui entramos em objetivos departamentais, depois podemos começar a afunilar para objetivos mais de equipa. Por exemplo, as pessoas da área financeira, esta vai estar ligada com esta, por exemplo, não é? Ah, como é que eu posso aumentar o lucro, como é que eu posso aumentar a margem e começamos aqui a definir que tipo de objetivos é que nós depois podemos dar a cada um, a cada elemento da equipa, para o envolver. Aqui, 200 leads. Ok, a equipa de marketing, como é que ela vai adquirir 200 leads? Vai fazer estratégias digitais? Vai ser uma estratégia mais tradicional, mais offline? Ok. Ah, Reuniões, quantas reuniões é que vão ser, quantas calls é que eu vou ter que fazer para conseguir 10 reuniões? Ok? Começam aqui a trabalhar a taxa de conversão. Por exemplo, uma métrica que pode ser para aqui, para ter 10 reuniões, é uma taxa de conversão, imaginemos, de 2% ou 3%. Das chamadas que eu faço, eu vou definir um objetivo de fazer 20 chamadas por mês e para dar 10 reuniões, por exemplo. Ok? É um pouco isto a ideia. Então, nós aqui quase que temos aqui objetivos em três grandes passos, que é corporativos, departamentais e individuais, que é de equipa, não é? E quando isto é claro para a equipa, e grande parte das pessoas com quem eu falo,
quando começa a trabalhar com equipas, que numa primeira fase começa a ouvir as equipas, a ouvir o que é que eles sentem, como é que eles veem os métodos e os processos que estão a ser aplicados. Eles falam muito disto, é qual é que é o nosso objetivo. Eu conheço empresas que nesta fase do campeonato ainda não têm objetivos definidos. Não é crítico, calma, não é crítico. Grandes empresas ainda estão nesta fase a definir quase que o primeiro trimestre do ano é feito para quê? Para fechar o ano anterior, ou seja, está a recolher a informação para fechar o ano anterior e arrancar agora com o processo. Ou seja, fevereiro começa a arrancar com o processo. Não hoje, por exemplo, hoje, esta semana, iniciamos um processo de avaliação numa empresa, ou seja, começou-se a implementar este processo. E o que é que acontece? E os colaboradores a serem informados. E este é um daqueles grandes pontos que é, quando o teu colaborador sabe quais são os objetivos que tem, seja para a organização, ou seja para o departamento ou individual, e aqui é preciso também ter algum cuidado da forma como nós definimos indicadores, porque nós podemos definir indicadores que andam em prol do espírito da equipa, da organização, ou podemos definir indicadores de uma forma de cobrar aquele colaborador para fazer algo. E o que é que isto começa a fazer? Que eles começamos a individualizar o colaborador. Ah, e isso começa a ser, é crítico. Quando nós olhamos para o colaborador e dizer, erraste X vezes, não sei quantos erros tu tiveste, ou pá, seja o que for. O que acontece aqui é o colaborador começa, pá, eu não posso errar, eu tenho que ser claro e que se lixe. Mas numa organização, o objetivo é ter toda a gente a remar para o mesmo lado. Porque se alguém estiver desviada do seu caminho, o que é que vai acontecer? Não se vai conseguir chegar aos objetivos finais. Cada um vai lutar pelos seus objetivos, vai lutar por estes objetivos individuais e não se vai lutar pelos objetivos globais. Por isso, é importante ir acompanhando e medindo de uma forma periódica estes indicadores, para que os colaboradores também tenham uma visão muito clara como é que está a ser o seu progresso e que ele vá sentindo que está a fazer parte de algo, está a fazer parte dos objetivos da organização. Que na realidade é isto que se espera. Os colaboradores não estão lá para fazer aquilo que eles querem, eles estão lá para lutar pelos objetivos da organização. E o seu sucesso é esse, é os objetivos da organização. Quinto passo, roadmap. De uma forma muito, muito simples. O nosso roadmap. Eu começaria, quando não temos nada definido, fazer algo deste género. Vamos imaginar, vamos já pensar segundo quarto, certo? Abril, maio, junho. E o que é que eu vou colocar aqui? Milestones. Eu quero saber quais são as milestones que eu quero atingir em abril, em maio e em junho. Isto não são mais de o trabalho que nós fizemos aqui em cima, divisão, e eu vou, mais vale nós definirmos pequenas metas e ir atingindo, e migalhas é pão, vamos atingindo meta a meta, mas isto ajuda-nos a ter uma visão clara, uma visão real, o que é que nós queremos entregar e para onde é que nós vamos. E acreditem, não se assustem, isto não é caso único. Ainda hoje de manhã estava numa reunião em que se viram para a equipa e dizem: será que eu hoje vou ter? Hoje estava previsto fazer uma entrega. Mas essa previsibilidade nunca esteve assente na equipa. Isso tem que estar presente. Estava previsto entre a equipa de gestão e o cliente. Não está previsto
a equipa. Porquê? Porque nos dias antes já se devia estar com uma checklist, ok, em que ponto é que estamos, o que é que nos falta para fecharmos para entregar. E não. Chegar ao dia, vamos ver. Senão eu vou ter que negociar com o cliente para adiar. E há uma coisa que nunca se deve fazer, ou temos, não gosto de usar a palavra temos, ou que o objetivo é evitar, que é os prazos nunca se mudam. E se nós trabalharmos nessa vertente de prazos nunca se alteram, e a equipa tiver este mindset, é assim, o que é que pode alterar? Os prazos estão lá, nós podemos negociar o que é que vai naquela entrega. Por exemplo, numa loja vocês podem acontecer isto. Vamos imaginar que vocês compram na Amazon e compram três produtos. Dois é-vos entregue e um não é entregue. Mas naquela data eles disse que vos entregava. Só não entregou foi tudo. Certo? E é um pouco isto, os prazos não se alteram. Porque quando nós estamos sempre a adiar prazos, a falhar prazos, para o nosso cliente, além de criar um descontentamento, não é? E uma desconfiança, epá, vão-se atrasar mais uma vez. Não vai ser entregue a tempo. Será que é possível? Ou seja, prazos nunca se alteram. E esta é uma das minhas filosofias, é um dos meus valores. Prazos nunca se alteram. É isto que eu ensino. Eu recentemente tive com uma equipa que estava a trabalhar e só me pediam para alterar o prazo de entrega. Eu, calmo, alguma coisa aqui não está a funcionar bem. O planeamento aqui não está a funcionar. E não há mal nenhum em assumir isso. Mas se eu estou sempre a dizer que os prazos não se entregam, nós entregamos resultado e a primeira coisa que me estão a pedir alteração de prazos, algo não está bem. Algo aqui está muito, muito errado. Certo? Então, um pequeno roadmap, transmitir à equipa, visual, coloquem numa parede, na plataforma que usarem, onde quiserem, mas definir de uma forma concreta e muito objetiva. E é isso que nós vamos ver aqui, os nossos ciclos, os nossos processos ágeis. Como é que isto normalmente funciona? Ah, Nós temos aqui, este é o nosso principal, que é aquilo que nós chamamos de backlog. Isto é muito usado nas empresas tecnológicas, mas cada vez mais grandes pontos destes processos começam a ser usados na indústria, na área de vendas, nos departamentos de marketing e por aí fora. Cada vez, antigamente, ou quando isto nasceu, era muito só nas áreas de desenvolvimento de software, mas agora é muito transversal a todas as áreas. E são processos muito simples. O que é que nós temos aqui? É um backlog. Um backlog não é mais do que uma board com tudo aquilo que nós temos para fazer, com tarefas, e depois com priorização nas nossas tarefas. Nós aqui temos uma reunião que chamamos Grow Me Meet, que esta reunião serve um bocadinho para organizar com as equipas de gestão, organizar as prioridades, equipas de gestão, seja gestão de clientes, seja algum tipo de gestão interna, gestão de projetos, etc. Ou seja, organizar quais são as prioridades para o próximo ciclo de interações. E nós temos aqui o Sprint Planning, aquilo que cada interação, que ela pode ser de uma semana, 2 semanas, 3, 4 semanas, não mais do que isso, e mesmo 4 semanas já considero que elas são muito grandes, ou seja, são ciclos de trabalho desde o planeamento até à entrega, mas isso agora depende da realidade e da realidade de cada organização. Então, nós temos uma reunião em que nós chamamos a reunião de Sprint Planning, em que nós já definimos todas os principais items que vão entrar, ou tarefas ou tasks que nós queremos que entrem para desenvolvimento ou que tenham que ser executadas, e nós criamos um pequeno sprint backlog em que depois vamos distribuir essas tarefas pela equipa. Ao fim, então, dessa interação, como nós chamamos, nós temos uma sprint review, que é também uma reunião em que nós vamos analisar a entrega. Basicamente, vamos classificar, houve um conjunto de tarefas, a organização de um evento. Uma organização de um evento tem um conjunto de tarefas. E aquilo que eu quero saber é, ok, destas tarefas que nós planeamos para esta semana, ou para estas 2 semanas, o que é que já está pronto? Isto, tá? E então, o nosso objetivo é que o nosso
sprint backlog esteja vazio, tá? Pronto, nós depois usamos aqui um Scrum Band, que é uma mistura de Scrum, que é como se chama esta framework de trabalho, que o Scrum é uma framework, e Band, que é do Kanban. Aqui uma junção que acho que é mais simplista. Ah, e atenção, ser ágil é diferente de usar processos ágeis. Há muitas empresas que usam processos ágeis, mas não têm mindset ágil. E nós aqui temos que estar sempre receptivos a alterações. O que é que acontece? Em poucas organizações por onde eu já passei, ah, aquilo que nós projetamos no início é aquilo que se entrega no final. O que é que acontece? A meio há sempre alguma, ou porque a equipa não é muito grande e há urgências que é preciso resolver, e então elas vão entrando aqui neste planning. Mas nós vamos catalogando para o nosso objetivo depois é minimizar estas interrupções e encontrar aqui um equilíbrio. Nós andamos sempre à procura desse equilíbrio. Daí nós termos uma reunião no final em que nós chamamos de Sprint Retrospective, em que nós vamos fazer uma retrospectiva de como é que o nosso método está a funcionar. E diariamente temos uma daily meeting, que é isso que eu vos quero agora falar aqui nos nossos rituais. Aqui temos alguns exemplos de ferramentas que vocês podem apontar, o Trello, o KickUp, Notion, Gira, por aí fora. Mas eu já vos falo disto, eu quero vos falar aqui dos nossos rituais, dos nossos passos, que é o Daily Meeting. O que é isto de Daily Meeting? Isto é uma reunião que é diária. E normalmente ela tem entre, na metodologia são 15 minutos, mas normalmente anda aqui entre a volta de 15 a 30 minutos, tá? E esta reunião serve para quê? Juntar as equipas e quanto mais separado nós tivermos a equipa, melhor, porque senão muita gente depois a falar e a dispersar. Há sempre aqui alguém que gere, por exemplo, o gestor do projeto ou o gestor desta equipa, muitas vezes também pode ser aquele líder informal. Qual é o papel dele? É juntar a equipa e perceber, ok, as tarefas que estão aqui no nosso sprint backlog, o que é que está a ser feito? Existe algum impedimento? Falta muito para terminar ou não? E o que é que vai ser feito a seguir? E é um bocadinho isto, é o acompanhamento diário do trabalho. Não tem de ser ali, não é ali naquela reunião aqui na Daily Meeting que nós vamos estar a discutir o que é que vai ser feito. Isso já foi transmitido nesta reunião. No Sprint Plan, que acontece no início do sprint, é aqui que nós vamos dizer, ok, tenho a tarefa A e vou fazer um pequeno briefing da tarefa. E nós até, o objetivo é descrever ao máximo essa tarefa. Ao descrevermos no item a tarefa, o que é para fazer nesta tarefa, o que é esperar nesta tarefa, como é que ela tem que ser entregue, este é o trabalho do gestor de projeto, de quem está a fazer esta parte operacional. Depois, quem vai pegar na tarefa para executar vai ser muito mais simples. E o trabalho deste gestor, deste líder, é muito esse: é como é que eu pego, muitas vezes, de uma informação que até vem do cliente e eu a transformo numa linguagem que seja perceptível pela pessoa ou pela equipa que a vai desenvolver. Porquê? Porque aqui nós queremos evitar, ao usar isto, que haja aquela coisa que é normal, que é eu vou interromper a pessoa. Eu vou interromper a pessoa para lhe explicar, ou ela está com dúvidas. O nosso objetivo é que surjam o mínimo de dúvidas possíveis ao longo de todo este processo, ao longo da sprint. Para quê? Para que a equipa esteja focada, 100% focada, a desenvolver aquilo que tem que desenvolver. Lembram-se do nosso no primeiro desenho que eu fiz, da bolinha da energia? É isso. Eu quero que as pessoas estejam com a energia toda dedicada à tarefa que estão a fazer naquele momento e que não se distraiam com mais nada. É esse o objetivo e é aí que nós aumentamos a produtividade. Porque senão, qual é que vai ser a desculpa? Não tenho tempo, porque isso, tempo é igual para toda a gente. Temos muita coisa, não vai ser possível fazer tudo ao mesmo tempo. Se tentarmos fazer tudo ao mesmo tempo, vai começar a haver uma altura em que vamos ter pouca qualidade naquilo que entregamos. Então temos que estar focados naquilo que realmente gera mais valor. E vocês, como líderes, como gestores,
têm que estar focados, vão se focar naquilo que gera mais valor para o vosso negócio, para os vossos projetos. Depois temos aqui o Sprint Review, que é no final. No final, então, da nossa interação, no final da semana, por exemplo, vamos imaginar que tem um sprint de uma semana. Na segunda-feira, tem ali uma reunião de 2 horas. Normalmente temos esta, se for uma semana, são 2 horas, se for 15 dias, são 4 horas de reunião com a equipa, onde vamos explicar cada tarefa, demonstrar, etc. E o que é que acontece? E no final do sprint temos então uma review em que vai ser entregue, nós vamos analisar a qualidade. Ela já pode ter sido entregue ao longo do sprint, às vezes isso pode acontecer, mas se for de uma semana, normalmente nós temos tarefas para uma semana. Depois, no final, temos uma retrospectiva feedback. E para mim esta reunião é importantíssima. Ela pode ser feita quinzenalmente, no final da sprint ou mensalmente. Eu vou colocar aqui quinzenal barra mensal. Eu acho que isto, isto não é chapa 5. Daí aqui o meu objetivo não é dizer vocês sigam isto. Não. Aqui o meu objetivo é que vocês tenham a capacidade, as ferramentas para poderem analisar e ver aquilo que faz sentido. Experimentar, experimentem. Experimentem muito, testem. Comecem aos poucos, não implementem tudo, comecem aos poucos e vão gradualmente. Isto leva tempo. Qualquer equipa leva tempo. E não leva 3 meses, leva 6 meses, pode levar um ano. Há pequenas coisas que vocês vão começar logo a ver resultados, mas à medida que vocês vão limpando o caos à volta da equipa, à vossa volta, vocês vão também começar a ter resultados mais claros. E aqui a retrospectiva é importante porquê? Porque é aqui que vocês envolvem a equipa. É aqui que vocês pedem à equipa opinião. Normalmente eu faço da seguinte forma: olha, José, como é que correu esta sprint? E tal, vão sempre dizer, correu bem, está melhor, está mais organizado, porque fazemos coisas diferentes, tenho mais clareza, ok, está tudo. Opa, mas olha, o que é que farias diferente? E dar abertura. As pessoas têm que se sentir livres de falar. Não é de criticar, atenção, quando entramos na crítica, cortamos. A crítica não acrescenta nada. Ok, eu não quero uma crítica. Ok, blá, isto assim não funciona. Ok, mas o que é que funciona? O que é que tu farias? Se estivesse nesta posição, o que é que tu farias? E mandamos sempre a responsabilidade para o outro lado. É este o trabalho que nós queremos, é que a nossa equipa seja responsável e autónoma e que comece a traga feedback. Ok, olha, bom insight. Pá, às vezes temos que aceitar uns insights, mesmo que nos pareçam perfeitos, mas experimentamos, porque ah, muitas das vezes nós pensamos que o caminho é num sentido e depois prova-nos que é de outro, porque nós se calhar fazíamos de determinada forma e connosco funcionava, mas nós temos perfis muito diferentes a trabalhar connosco, gerações muito diferentes e temos que os ouvir, porque esse é o segredo, é ouvir as pessoas. Por isso é que eu lá em cima disso, o equilíbrio entre o processo e as pessoas que estão dentro do processo vai trazer o sucesso também para a forma como nós lideramos. E então, quinzenalmente ou mensalmente, reunir a equipa, olha como é que estão as coisas. E também aqui nós termos uma reunião que eu até vou separar. Eu juntei aqui as duas, mas eu prefiro separar, que é uma reunião de feedback. E o que é esta reunião de feedback? Acontece. E vocês podem fazê-la em grupo ou até podem fazer individualmente, que é mostrar indicadores. O que nós fizemos aqui, em que se são indicadores de equipa, ok, nós vamos transmitir à equipa. E se formos quinzenalmente, por exemplo, ou mensalmente mostrando os indicadores, a equipa vai tendo uma noção de como é que as coisas estão a funcionar e também vão trazer mais inputs, certo? Vão conseguir partilhar aqui mais inputs de, olha, não estou a atingir os meus indicadores, não é desculpas. Não atingi por causa disto, porque o A ou B não fez. Não, isso não interessa. Ok, porreiro, está bem. Fica para aí na tua.
Vamos nos focar naquilo que realmente interessa. Olha, ok, estes são os resultados. Nós gestores, baseamos por indicadores, baseamos por números. É isso que conta. E ao final do dia, é isso que conta. Se forem tendo questões, coloquem aí no chat, que eu depois também no final dou aqui uns minutinhos para esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter. Pronto, isto foi aquilo que eu partilhei. Algumas ferramentas, o Trello, o ClickUp, o Notion, o Gira, o Azure DevOps, já são algumas mais complexas, mas e há outra, o Asana também, posso colocar aqui. Existem várias ferramentas de gestão de projetos, mas, por exemplo, uma que eu também uso muito é este Notion, com algumas equipas. Eu posso até mostrar, olha, por exemplo, isto é um quadro Kanban. Funciona, o quadro Kanban normalmente é um quadro com várias colunas. Aqui está organizado de uma forma diferente, mas é onde vou colocando todos os items. Isto é o que vai ser no sprint 136, a 137, 138 e vou fazendo aqui. Isto aqui serve um bocado e estão a ver, e aqui em cima tenho os objetivos, o que é que vai ser em cada um destes meses, ah, e então vou aqui definindo. Depois, backlog de prioridades. Eu uso muito este tipo de tabela. O meu backlog, eu criei ali numa área, por exemplo, no Notion tenho todo o meu backlog, tenho ali uma coluna que chama backlog e depois eu posso caracterizar aqui de quatro tipos de tarefas. Urgentes e importantes, urgentes e menos importantes, importante, menos urgente e menos importante e menos urgente. E naquela reunião que eu falei em cima, a reunião de grooming, a reunião que faço com a gestão, quem está envolvido nas entregas, nós normalmente classificamos desta forma. Podem classificar por cores, podem classificar, podia ser ou com estas cores verde, laranja, azul ou vermelho, ou com números 1, 2, 3, 4, é indiferente. O que acontece? Tudo que é importante e urgente são tarefas com deadline ou têm consequências, são aquelas que têm que ser feitas logo. Importantes menos urgentes são que nós podemos agendar. São tarefas que não têm uma deadline logo atribuída, mas que vai contribuir para o sucesso do nosso negócio, do nosso produto a longo prazo. Ou seja, é que nós queremos incluir isto nos nossos desenvolvimentos ou nas nossas tarefas. Ahm, então, são aquelas que nós queremos agendar. Depois temos urgente, mas menos importante, são as que nós podemos delegar. São urgentes, mas elas não são realmente importantes. Pá, ninguém morre por causa disso, entre aspas, não é? Então, alguém pode fazer, não é preciso ser uma pessoa especializada a fazer aquelas tarefas. Muitas vezes até está relacionado com um trabalho muito administrativo. E depois temos aquelas que não são importantes nem são urgentes, e eu vejo muita gente, muitos gestores a fazer isto, distrações e tarefas necessárias. Pá, há muita malta, muitos gestores, e desculpem-me dizer isto, que gostam, querem perceber de tudo, metem-se em tudo, fazem tudo. E depois tu olhas e dizes, "Epá, mas tu devias estar a usar o teu tempo naquilo que realmente traz valor para o negócio e não a fazer coisas que alguém pode fazer. Eu não faço nada, sério, e às vezes até se chateiam comigo, quando não faço nada que não me gira valor. Tento evitar, claro, não vou dizer nunca faço. Pá, também faço, também sou humano, às vezes também me distraio, também sou preguiçoso. E acredito que eu sou muito preguiçoso, por isso é que eu também inventei entre aspas, esta metodologia de trabalho. Porquê? Porque eu tenho que lidar com vários projetos, muitos projetos, muitas vezes com equipas pequenas e tenho pouco tempo para fazer tudo isto. O que é que acontece? Então vamos simplificar tudo ao máximo. Eu gosto de simplificar tudo ao máximo. Daí startup thinking, inovar, trazer valor e rápido. E o que não interessa? Mandamos. Olha, por exemplo, um planner. Eu tenho aqui um planner sempre na minha secretária. O que é que isto tem? Os dias da semana. Eu só defino por dia três grandes tarefas. Quais são as principais três tarefas que eu hoje tenho que fazer?
Por exemplo, hoje uma das grandes tarefas que eu tinha, que é dar-vos esta, era preparar. Como é que eu vou preparar esta reunião que nós estamos a ter, esta sessão, e quais são os grandes pontos que eu tenho que tocar, como é que eu vou alinhar? Pá, não gosto de PowerPoints, não quero andar aqui com PowerPoints, e então focar muito nisso. Ou seja, três grandes pontos que eu tenho que fazer por dia, os mais importantes. Basicamente é aqueles 4% dos 500 mil tarefas que tu dizes que não tens tempo, quais são os 4% que realmente geram valor? São essas que vou fazer. E começo sempre pela pior, para que eu menos gosto, para aquela que eu digo, ai Jesus, eu tenho que fazer isto, e ninguém podia fazer isto por mim. Não, Filipe, depende de ti. Força, vai. Porquê? Porque muitas vezes vais ver as coisas de uma forma que se calhar outros não o vão ver e tu vais resolver determinados problemas. Então, e nosso trabalho como gestor é só para resolver porcaria. É que faz coisas mais chatas para aquilo que está a arder. Agora, atenção no que nós metemos no do. São Isto está-se com deadlines ou consequências, não é porque o cliente me pediu algo que eu tenho que parar tudo e fazer e se for preciso nem lhe vou ter que entregar. Logo, calma, gerir muito bem esta parte, tá? Depois, trago aqui um exemplo que eu acho interessante e que em parte eu também uso ou tento usar, que é um plano de tarefas semanal. Este foi num livro que eu li já há alguns anos e achei muito interessante, de Jeff Weiner, que é o CEO do LinkedIn. O que é que ele faz? Ele pega na sua semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, e ele divide da seguinte forma. Ah, todos os seus reportes diretos vão falar com ele e já sabem que à segunda-feira ele só está focado em resolver problemas ligados à área da gestão. À terça-feira, desenvolvimento de produto. É o dia que ele vai resolver problemas críticos de desenvolvimento de produto. À quarta-feira, marketing e vendas. Quinta-feira, clientes e parcerias. E sexta-feira, cultura e organização. E ele divide a semana desta forma. E ao dividir a semana desta forma, ele está a direcionar as pessoas que já sabem, não vou interromper de um problema de desenvolvimento de produto à segunda-feira porque ele está a resolver problemas de gestão, por exemplo. Isto é muito interessante, mesmo para nós nos organizarmos internamente, ok, se eu dividir isto por cada dia da semana, um dos problemas que eu me quero focar, ok, quinta-feira, amanhã é quinta-feira, que problema é que eu posso resolver os meus clientes e parcerias? Ou resolver, ou vai ser um dia que eu vou me dedicar para falar com eles, dar follow-up. O que é que eu vou fazer? Sexta-feira, cultura e organização. Ok, é o dia de eu medir indicadores, é o dia de eu falar com a equipa, é o dia de eu ter reuniões one-to-one. E então vou dividindo assim desta forma. É uma sugestão, não tem que ser assim, mas pode funcionar e nada como testar. E por fim, vamos entrar aqui na liderança de alta performance. Aqui o nosso nono passo, o nosso último passo também, em que eu falo o que é isto de liderança de alta performance. Nós, como líderes, independentemente se é formal ou informal, o nosso grande objetivo é fazer o melhor trabalho possível. E grande parte dos problemas que nós temos, provavelmente 80%, aqui é a regra do Pareto, 80% dos stresses que nós temos com a equipa é nossa. Acreditem, é nossa, vem de nós, vem da forma como nós lidamos com problemas, lidamos com a equipa, e já não é de eu dizer à equipa façam isto, temos que ter isto dentro dos prazos, a equipa vai se esforçar mais. As pessoas esforçam-se muito quando sentem-se parte. As pessoas esforçam-se ainda mais quando veem resultados de algo que fazem parte. E então, o que é que eu vos quero trazer aqui? Na liderança de alta performance. Uma coisa que nós ouvimos muito que é resultado. Como é que eu atinjo resultados? Eu trago aqui uma triade. Ora,
Começamos por TMV, mas é muito simples. A tua melhor versão. Isto entramos aqui um bocadinho na parte do desenvolvimento pessoal. E a liderança não é mais do que isso. É o nosso desenvolvimento pessoal, a forma como nós nos desenvolvemos. Depois, no topo está a minha melhor versão. Porque se eu vou definir objetivos, se eu quero ter resultados diferentes, eu tenho que fazer algo diferente, porque senão vão continuar a ter os desafios que partilharam comigo, no questionário, certo? Falta de planeamento, falta de organização, falta de estratégia, equipa desmotivada, a equipa já, já não está para vos ouvir, não é? E amanhã é mais um dia. Então nós, para estarmos na nossa melhor versão, para querermos fazer resultados, ter resultados diferentes, então nós também vamos trabalhar aqui alguns aspectos nossos. Depois tenho aqui CC, conhecimento certo. Nós estamos sempre a aprender. E não é porque nós montamos um negócio ou porque temos um negócio, e o negócio pode funcionar muito bem. Acreditem, eu tenho trabalhado com equipas que geram milhões, milhares de euros. Ah, e estamos a falar de 7, 8 dígitos. E aquilo que acontece é que as pessoas não é, mesmo tendo grandes negócios, não é que elas não se continuem a desenvolver e que elas não precisam de novos processos, onde contrataram pessoas como eu, não é? Para implementar novos processos e até às vezes para implementar aqui uma loucura, que sai um bocado daquela coisa que as grandes empresas têm, dos processinhos e 500 mil documentos e chegam e tens um PowerPoint com 80 slides e depois, olha, seca do caralho. Quando vais apresentar aquilo à equipa já toda a gente está a dormir. Nada disso. Conhecimento certo e veículo certo. O que acontece? Estes são os três grandes pontos. A melhor versão, com o conhecimento certo, com o veículo certo. Isto é o que te leva aos resultados. Correto é, se eu continuar a evoluir, se eu continuar a adquirir conhecimento e eu tiver com as pessoas certas, no ambiente certo, eu vou ter outro tipo de resultados. E só assim é que a coisa acontece. Daí eu trazer aqui o modelo da excelência. E isto é um momento cíclico. Primeiro passo, essencial. Nós começamos com aquilo que temos. Nós já temos. Vocês amanhã vão se levantar. Agora, daqui a pouco acabamos esta sessão. Vocês vão jantar, estar com as vossas famílias. Provavelmente alguns de vocês nem vão ter que falar do dia de trabalho porque estão estourados e nem vão ter paciência para os vossos filhos. Mas está tudo certo, está tudo bem. Pá, começamos com aquilo que temos. É isto que nós temos, são estes os nossos hábitos, são estas as nossas rotinas. Amanhã, quando vocês pensarem, que hoje não quero que vocês pensem em objetivos, vocês já não a pensar nisto há algum tempo, quando começarem a sentar-se amanhã ou segunda-feira, ou seja, quando for, quando vocês entenderem e começarem a desenhar os vossos objetivos, vocês vão começar com aquilo que têm e vão chegar à conclusão que vão ter que aprender algo novo, não é? Vocês vão traçar os objetivos, vão explorar oportunidades, vão observar quem já fez. Muitas das coisas que eu aqui aprendi, e que eu aplico, não fui eu que inventei. Esqueçam. Eu sou uma pessoa um bocadinho limitada quanto a isso, para inventar seja o que for. Eu gosto muito de inovação, de tecnologia, mas não tenho a capacidade destes grandes génios para inventar as coisas. Eu observo quem já fez e vou-me modelar, vou aprender, vou ver. E depois, claro, vou colocar os meus valores, a minha forma de ser. E vou ganhar novos hábitos e novas rotinas para me dar consistência. Que é isso que eu quero, é ter consistência para fazer. É pegar num plano, eu estar muito claro para onde é que eu quero ir, pegar nesse plano e ter consistência para. E aqui sim constrói um novo alinhamento. As 9 fases, como é que eu me vou alinhar para atingir determinados resultados. E estou nesta fase, ou seja, estou numa fase de aprendizagem. Aquilo que vocês estão a fazer neste momento, vocês estarem aqui. Além de mim ser um orgulho muito grande, eu poder estar a transmitir algo que eu fiz ao longo da minha vida para vocês, mas vocês estão numa fase em que reconhecem que querem novo conhecimento, pelo menos querem, pá,
Eu até posso dizer só 2% ou 1% que seja do vosso interesse. Mas se esse 1% já pode fazer alguma diferença. Isso é importante porque vocês estão nesta fase de aprendizagem. E agora vão implementar esse plano. Vão implementar o plano, a estratégia, vão passar para a ação e lidar com os resultados que vão trazer. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, eu para esta sessão, hoje, tinha aqui muita gente inscrita. E toda a gente preencheu aquele questionário com desafios super genéricos à maior parte das pessoas, que é aquilo que eu já falei. Mas o que é que acontece? Eu tive um problema antes de começar esta sessão. Primeiro, eu comecei a sessão atrasado, que é uma coisa que eu odeio fazer, é atrasos. Mas porquê? Porque só sou eu que estou aqui a liderar isto. Os e-mails não saíram para avisar as pessoas, porque algumas pessoas já não se lembram, já se escreveram para há uma semana, já não se lembram. Quem está no grupo do WhatsApp, ok, quem não viu, não vai, e outros, pronto, é de borla, inscrevo, se der, aparece por lá. Também não estão comprometidos com o resultado da forma que vocês estão. Eu tenho que lidar com o meu resultado, que é, eu tinha aqui mais de 100 pessoas inscritas e se calhar 10% ou 5% ou X% é que apareceu. Porquê? Porque eu tive uma falha técnica. Está tudo bem. O que é que eu vou fazer a seguir? A seguir vou refinar o processo. Na próxima, eu não vou usar o mesmo. Eu não vou usar o mesmo sistema de e-mail marketing que usei aqui. Porquê? Porque o gajo disse-me que, como eu já mandei hoje muitos e-mails, eu preciso de 6 horas para validar o meu endereço de e-mail para ver se está tudo ok para continuar a funcionar. Pá, mas continuamos. A coisa funcionou, vocês estão aqui, estão a receber este conteúdo, outros vão vê-lo depois repetido, não interessa. Mas vocês também por estarem aqui vão ter uma vantagem que eu vos vou dizer no final, ah, que merecem esse esforço, merecem ter estado aqui. E melhoramos, continuamos a refinar, vou continuar a melhorar, o próximo vai ser melhor, a apresentação vai ser melhor, o discurso vai ser melhor, tudo vai. Vamos refinar aqui este processo. E isso nós fazemos também com a nossa equipe, a tal retrospectiva. E agora estamos a fazer também connosco, com a forma de nós agirmos. Às vezes, quantas vezes é que nós estamos com a equipa e temos de chamar alguém à atenção e não, até, pá, se calhar foi muito duro, duro naquele sentido, disse coisas que não devia ter dito, vai ser mal interpretado. Pá, não interessa. Se calhar da próxima vez já posso ser de outra forma, de me envolver mais. E nós vamos refinando também esta parte, a parte da comunicação, a parte de liderar, etc. E a diferenciação. Tornámos-nos especialistas, ganhamos vantagem competitiva, continuamos a seguir o processo e a melhorar. Isto é um ciclo. Começamos com aquilo que temos, ajustamos para ter novos hábitos, traçamos os objetivos, implementamos, melhoramos e diferenciamos. À medida que nós vamos fazer isto, vamos sempre diferenciar, vamos sempre estar a evoluir. E voltamos ao início. Estamos sempre assim. Isto funciona com os produtos, quando nós lançamos novos produtos, funciona com o nosso desenvolvimento pessoal, funciona com o desenvolvimento da nossa equipa, com o desenvolvimento da nossa liderança. E este é aquilo que nós chamamos o modelo da excelência, que é esta capacidade contínua de nós continuarmos aqui a acreditar e a melhorar. E por fim, eu trago-vos aqui duas coisinhas, que é crenças limitadoras. Grande parte do que nos impede a nossa evolução são estas crenças. E eu quero que vocês me ajudem aqui a ver se, e digam aí no chat também, se sentem algumas destas dores. O que é isto de crenças limitadoras? São vivências, são aprendizagens que nós fomos tendo ao longo do tempo, mas que não nos deixam avançar, que nos prendem, ok? Que por alguma forma nos limitam. Há quem diga que são traumas de infância, ou eu sou assim. Tudo dá para evoluir. Claro que os nossos valores estão lá, nós não mudamos os nossos valores, mas as nossas crenças nós temos a capacidade de mudar. Então, o que é que nós temos aqui? Se quero algo bem feito, tenho de fazer eu mesmo. Tenho de ser eu a fazer. O que é que isto nos dá? Quem diz isto tem dificuldade de delegar.
Não há tempo para planeamento, só para execução. Muita malta, muito pessoal não gosta aqui de planear, é só executar. Isto caracterizamos como falta de visão estratégica. Mudanças são arriscadas, melhor manter o que funciona. Aquele medo da mudança, não é? A resistência à mudança. À mudança, à inovação. Depois temos aqui, a minha equipa nunca faz as coisas como eu faria. Microgestão e falta de confiança. O cliente tem sempre razão, mesmo que nos prejudique. Dificuldade em impor limites. Dizer não ao cliente. Muitos gestores têm esta grande dificuldade. Epá, eles é que sabem, eles têm razão. Se admitir que errei, vou perder credibilidade. Isto é medo da vulnerabilidade, não é? De se sentir vulnerável. Medo de se sentir vulnerável. Concorrência forte significa que não há espaço para mim. Isto é uma mentalidade de escassez. O que é isto? Pá, nós é não evoluir, não é? Aquela mentalidade de escassez é nós não evoluirmos, não temos medo de evoluir. Estas são algumas das crenças, há mais, isto depois depende de pessoa para pessoa, mas estas crenças são muito genéricas quando nós temos dificuldade em delegar, a falta de visão, a resistência à mudança, à inovação, à microgestão, que vê-se ali muito em cima uns dos outros, e atingimos muito isso. E depois temos aqui as crenças possibilitadoras. O que é que elas nos fazem? Uma equipa são aquelas crenças que nós temos que nos impulsionam, que nos fazem ir para a frente, que vocês, empresários, gestores, que subiram na carreira, que lutaram, pá, e que são pessoas com muito, muito valor, porque não é qualquer pessoa que lança um negócio, que quer fazer, que está aqui a assistir porque quer ter outro tipo de resultados. E vocês são esse tipo de pessoas, são pessoas com uma visão, com uma mentalidade forte. Então, uma equipa forte gera resultados melhores do que um líder sozinho. Normalmente, quem diz isto são pessoas que valorizam o trabalho de equipa. Investir tempo no planeamento evita desperdício na execução. Foco estratégico. É o contrário daquilo que nós vimos, não é? Quando nós temos foco estratégico, nós investimos no planeamento. Uma das equipas que eu peguei, eles tinham muito isto. Que era, não se planeava, não havia uma board, não sabia o que se fazia, estavam sempre ocupados. Até que nós começámos realmente a planear, a definir prioridades. O que é que aconteceu? Havia falta de trabalho. Porquê? Porque eles estavam sempre a fazer alguma coisa. Ou seja, havia falta de trabalho naquele sentido de os incêndios que eles tinham para apagar na realidade não eram assim tão importantes e nós podemos começar a focar naquilo que realmente era importante, naquilo que vinha da área de suporte, que causava mais erros e por aí fora. E começámos a focar no que gerava valor para o sistema. Porquê? Porque antes não havia planeamento. A inovação é necessária para o crescimento sustentável, abertura à mudança. Delegar é confiar e desenvolver talentos. Os líderes são que sabem delegar, eles desenvolvem os seus talentos, eles são treinadores, não é? Isto é liderança baseada na autonomia. O cliente ideal é aquele que valoriza o que oferecemos, sem dúvida, não é? Gestão consciente. Quando temos uma gestão consciente do cliente e sabemos dizer não ao cliente, nós temos que dizer sim a tudo, não é? Sem que ele fique muito magoado, porque às vezes também são muito sensíveis os clientes. Depois, erros são oportunidades de aprendizagem e melhoria, não é? Que é aquela cultura da experimentação.
Nós temos de tentar fazer coisas diferentes, não é? Tentar experimentar, tentar que a nossa equipa não tenha medo de fazer, de tentar resolver de uma forma consciente, mas também experimentando. E agora, há espaço para que todos entreguem valor. Mentalidade de crescimento. É o contrário da outra. Quando geramos valor para o nosso cliente, nós criamos aqui uma mentalidade de crescimento. Então, resumindo, estes são assim os nove grandes passos que nós falamos aqui. Eu voltando aqui ao início, falámos sobre o método Startup Sim, o nosso ponto de partida, onde nós desperdiçamos energia, como é que nós organizamos a casa, a visão, ter uma visão ampla e também ah, ter líderes específicos por cada área e transmitir isso para a equipa, definição de objetivos, como é que nós medimos os nossos objetivos, roadmap, processos ágeis, as nossas reuniões, os nossos rituais que nós temos dentro da organização, como é que definimos prioridades e como é que nós nos tornamos líderes de alta performance, abraçando, desfazendo crenças limitadoras, abraçando crenças que nos possibilitem, que nos façam crescer, e aqui com um modelo de excelência, não é? De aprendizagem, de aplicar, de implementar, de melhoria contínua e trazer aqui algo diferente. Isto era aquilo que eu vos queria trazer. Esta é a forma como no modelo, no método Startup 5 funciona. Ahm, e você já tem todas as bases. Isto parece simples, é diferente, é rápido a aplicar, exige aqui uma mentalidade muito ágil, mas que vocês começando a aplicar vos traz também resultados. E algo que eu vos trago também e que